mais um episódio. Se você não viu o anterior, volta, porque tem relação com esse de hoje. A gente tá fazendo sempre em dupla. E hoje estamos aqui com ele, um oftalmologista fofo, é da minha família, amo de paixão, uma referência em Niterói, Ian Cury. Oi, Olha ele bem-vindo, aí. linda! Obrigado. Oi, amiga. Tô feliz de estar aqui com vocês. Parabéns. Casa bonita. Gente, Casa bonita com MB Casa, é uma Lindo. decoração deles. super acolhedora. Ah, que bonitinho. Legal. Muito bom. Tô feliz de estar aqui. E a gente tá Legal feliz de ter mesmo. você. Espero, Na ser, agenda- espero ser útil. A gente conseguiu. Você, Isabela, como é que é a agenda paciente, dele? Conta aí. Você, paciente do Dr. Ian Cury, que tenta marcar seu filho com ele, naquele dia da marcação. Ele tá aqui. A gente vai contar para as pessoas que agora é 1h da manhã ou não? Não! A gente não vai Quase dizer. isso. 3 mamadas puladas de Olivia. Vamos lá. Não. Então vamos começar, né? E aí, pra começar, a gente sempre quer saber um pouco de você, assim, né? Você sempre quis fazer oftalmologia? Desde a Eu faculdade? acho que eu sempre quis ser médico, mas com alguns intervalos de interesse por outras coisas. A medicina foi uma coisa bem natural, assim, que me convocou. Eu gosto muito de gente, gosto especialmente de gente quer dizer, de ajudar em algum momento de vulnerabilidade. Eu sempre me interessei por isso. E não só vulnerabilidade de doença, mas enfim, de me fazer servir de alguma forma. Eu gosto disso. Me sinto bem atuando dessa forma. E a oftalmo não. A oftalmo foi uma decisão que foi me cativando. Quer dizer, eu sou de uma família de oftalmologistas. O primeiro dos oftalmologistas é meu avô, que era uma pessoa assim, muito especial. Ele era um médico incrível e uma pessoa incrível. Então, eu acho que isso acabou motivando várias pessoas da família a serem oftalmologistas, né? E eu não consegui escapar disso. Eu me interessei ao longo da faculdade por outras especialidades, me via fazendo outras coisas, mas nenhuma me cativou mais do que a oftalmologia. Então, no final, pareceu óbvio que era por aí que eu ia. Isso aí na faculdade Na já, faculdade né? ainda, na faculdade, por volta assim do... Eu não quis focar muito no início também em oftalmologia, Não, quer dizer, determinar que já ia ser oftalmologia, porque isso podia comprometer um pouco a minha formação, né? Então eu quis ser bem aberto para as possibilidades. E eu acho que foi muito bom. E você atende o quê? Adulto, criança? Então, eu depois que terminei oftalmologia, eu fiz subespecialidade em oftalmologia pediátrica e estrabismo, que são as minhas duas áreas de atuação. Quer dizer, o estrabismo de criança e o estrabismo de adulto. Então, adultos eu vejo predominantemente com o estrabismo. E crianças, quer dizer, o oftalmologista pediátrico é um grande oftalmologista geral da faixa etária pediátrica, né? Então, na oftalmologia pediátrica, a gente trata de tudo, né? Mas na faixa etária de adultos e idosos, eu trato o estrabismo. Né? O idoso, por exemplo, eu atendo muito idoso com diplopia, com visão dupla, que é um sintoma super debilitante, que atrapalha muito a vida, aumenta os riscos para os idosos. De queda, né? De queda e de, enfim, diversos problemas. E que gera muito sofrimento. Então é outra parte bem recompensadora do trabalho. Gosto bastante de lidar com idoso com visão dupla. E de alguma forma, quer dizer, essa mudança de ares no consultório, no dia a dia, ela é bem gostosa. Assim. Você trata uma criança com as suas particularidades, depois vem um idoso com outras particularidades, vulnerabilidades, quer dizer, o que falta em um abunda em outro, quer dizer... Então, isso é muito legal. Assim, a oftalmo ela é bem ampla, ela permite essa diversidade no cuidado. As nossas 3 especialidades, né? Nós 3 temos especialidades que tem essa coisa, porque vai ver criança. E eu sou igual, eu não vejo criança, mas assim, de adolescente ao idoso, é bom você poder ter esse frescor. Chega um adolescente que acha que tem DH e daqui a pouco chega um idoso com demência e é bom você ir mudando esse chipzinho da cabeça. Muita gente dá uma direcionada, porque as pessoas ligam pro meu consultório e perguntam, ela atende criança? Ela atende... Porque tem isso, né? E eu falo, de 0 a 100 anos. Aí agora tá aumentando, né? 0 a 110 Cento anos. e muitos. Cento e muitos. Quer dizer, porque eu acho que isso era uma coisa que não existia antigamente. Os médicos não faziam essa seleção de acordo com a idade, né? Todo mundo atendia todo mundo. Aí hoje, quer dizer, a maioria dos médicos, eles
tentam não atender criança, porque é uma consulta que é mais demorada, dá mais trabalho, porque você trata a criança, mas principalmente você trata a família. Sim. E você precisa ter ferramentas para conseguir examinar a criança. Quer dizer, tem algumas áreas em que eu suponho que seja mais fácil examinar a criança. Mas tem outras em que a colaboração da criança, a minha área, por exemplo, a colaboração da criança durante o exame, ela muda completamente a qualidade do exame. Quer dizer, se eu tenho uma criança que colabora comigo, eu tenho um nível de exame. Se eu tenho uma criança que não colabora, o nível é lá embaixo. Não que eu não possa extrair nada daquele exame, mas é outra qualidade de exame. Então, quer dizer, a empatia, a interação com a criança é uma ferramenta fundamental para você ser bom oftalmologista pediátrico. Se você, o oftalmologista pediátrico que não consegue interagir com a maioria das crianças de uma forma fluida, ele não é um bom oftalmopediatra. Quer dizer, Caraca, não é verdade. isso é necessário, é uma ferramenta de trabalho. Né? Eu não posso ter que segurar muitas crianças para examinar ao longo de um dia, porque senão minhas ferramentas estão falhando. E isso é uma coisa muito incrível, porque quando você atende adulto, enfim, como humanos que somos, né, a gente tem variação de humor, tem dia que a gente está mais feliz, tem dia que aconteceu alguma coisa, você está mais triste, quer dizer, e naquele dia você é diferente. Né? Você vai ser mais fechado, você vai conversar um pouco menos. Com adulto, isso passa quase que despercebido. Com criança, não dá. Quer dizer, as crianças elas são totalmente transparentes, isso é ótimo, mas elas exigem transparência de você também. Caraca. Então, no dia que eu não estou bem, as consultas não correm bem. E se eu me distrair, uma coisa que, por exemplo, eu evito muito, as pessoas sabem isso, eu sou péssimo respondedor de WhatsApp, porque eu não abro o WhatsApp durante o consultório. Porque se eu recebo uma mensagem que me impacta de alguma maneira ali, e me tira da concentração do consultório, então, quer dizer, eu coordeno a residência lá do Hospital dos Servidores, que é uma residência grande, cheia de residentes, são 33 residentes. Então é problema todo dia. Então se eu abro o celular, tem um problemão de um residente, aquilo ali me desconectou do consultório. A próxima criança que entra, eu não sou tão bom. Eu me desconectei, aquela consulta não vai fluir tão bem. Enfim, como eu acho que todo mundo merece o melhor de mim em toda consulta, eu tento me esforçar para estar 100% concentrado naquilo. Eu acho que faz muita diferença. Faz. Com certeza faz. Cara, que bom ouvir você, sabia? Muito lindo. Não, a gente como médico, porque eu acho que a gente facilmente se afasta disso. Facilmente a gente se afasta da necessidade de ser bom para cada um que entra, sabe? E eu acho muito foda você falar isso, não olhe o celular, porque o próximo paciente merece o melhor de mim. Porque é muito fácil a gente se distrair, celular distrai mesmo, né? Distrai muito, né? E aí você se segurar nessa tentação de não vou olhar porque eu realmente, intencionalmente quero ser o melhor pro próximo que vai entrar, assim. Bonito de ver. Não é à toa que a agenda tá lotada, querida. Querida. Não é à toa. Não existe coincidência. Não é à toa que tem que ligar no primeiro dia útil. Exatamente. Eu fiquei curiosa quando você falou que boa. você tem essa coisa de querer ajudar e querer ser bom pro outro. Assim, o que você faz na tua vida além de ser médico pra preencher esse espacinho aí? Tem alguma coisa mais que você faz? Gostei dessa pergunta. Essa pergunta. Eu fiquei curiosa real. Eu ia falar no pessoal. Pode falar, por favor. É, Eu tô curiosa. Eu fiquei curiosa real. Eu sou pai de 2 meninos. Sou casado com uma mulher Ai, maravilhosa. vai, Será que é o faz, momento de me Paulito. declarar? Ai, eu queria ver Eu essa sou apaixonado há declaração. mais de 20 anos. Ai, que coisa gente, linda. Pela mesma Casamento mulher dele todo foi lindo. dia. Ele beijozinho ela aqui, depois. Beijozinho, muito fofo, bonitinho beijozinho. demais, aqueles 2 pombinhos. Vai. E ela é uma fofa, né? Pode continuar. E aí tenho Uma bonequinha. 2 meninos, né? Um que vai fazer 5 anos agora e um que vai fazer, já fez 2, Eduardo e Gustavo. Então, quer dizer, eu não digo que meu tempo livre é para eles, porque eles também são prioridade. Quer dizer, então eu tento ter uma boa quantidade de tempo reservada para eles. Né? Quer dizer, tirando isso, no tempo livre de consultório que você está querendo fazer, aí, quer dizer, tem, como eu falei, o Hospital dos Servidores e umas outras coisinhas a mais aí que consomem muito tempo. 5 ou 6 atividades a mais. Mas, quer dizer, eu gosto muito de estar com a família, de estar com os amigos. Você tem algum hobby? Viajar. Você tem maior cara de que toca instrumento. Não toco, sabia? Mas isso é uma frustração bem... Eu ainda quero
realizar esse sonho. Eu não Junta toco com nenhum Mozart instrumento. Bells. Eu ia falar isso. Entra na banda de Mozart. Mas eu gosto de cantar. Então, se a minha família, quando se reúne, canta. E eu canto sempre. Adoro. Ah, Canto sempre. maravilhoso. Adoro. Mas, enfim, gosto. Agora estou aprendendo um novo esporte, estou jogando tênis. De vez em quando eu tento aprender um esporte novo. Isso Enfim, aí. pra gente quer dizer, ter nossa reciclagem também Isso aí. mental. Sim, senão não espiritual. aguenta com essa. Senão não aguenta com essa galera chegando a agenda cheia. Agenda cheia. A agenda cheia tá muito chocada Eu com a vou agenda ligar cheia. amanhã pra pessoa secretária perguntar. Eu vou. Eu achei maravilhoso isso de abrir um dia. Achei muito maravilhoso. Não, Mas não é, acredite. Não é assim. É isso, sim! Você não vai gostar. Não, Ah, maravilhoso. bom. Eu Por quê? achei maravilhoso. Ele que tá vivendo acha péssimo, eu entendo. Tá bom. Você reserva assim um dia Agenda criança. cheia é bom, claro que é. Ninguém pode reclamar de agenda cheia. Mas agenda lotada é muito estressante. Quer dizer, muito e existem estressante. pessoas aí, se você procurar na internet, tem pessoas se especializando em orientações de gestão de agenda lotada. Né? Sim. Agora tem isso. Porque, quer dizer, tem tudo, né? Porque é bem difícil de manejar a agenda. É estressante, porque Não, é estressante. demanda de encaixe, é uma coisa que, quer dizer, não é agradável. As pessoas acham Ah, que é muito amiga bom. Nunca me pedindo. encaixou. A amiga pedindo no meio do podcast a consulta. Nunca me encaixou. E você sempre tem que... Desculpa, quer falar? Não. Você sempre tem que ter um filtro, quer dizer, com a agenda muito cheia, eu não quero, na medida do possível, deixar nenhuma criança que tenha uma situação muito grave passar. Né? É claro que essa triagem não é perfeita, mas as minhas secretárias são bem treinadas para Eu ia isso. te perguntar isso, elas fazem uma triagem? Fazem. Para quando elas ouvem certas coisas, elas acende um sinal vermelho. Legal. Qual coisa? E se elas... Quer dizer, uma delas é leucocoria, né? Tá vendo um reflexo branco no olho do filho. Quer dizer, para tudo e a gente vai ver. Estrabismo súbito também é uma coisa que tem prioridade total. O que é estrabismo, pra gente explicar pro Estrabismo pessoal? é quando, quer dizer, existe um desalinhamento ocular, né? Os nossos olhos, eles são programados para serem paralelos, olhar o mesmo objeto de interesse ao mesmo tempo. Quer dizer, se um deles desalinha, isso não é normal. Isso é uma coisa relativamente comum na infância, quer dizer, 2 a 3% das crianças têm estrabismo, mas alguns desses estrabismos são mais preocupantes e podem ter alguma doença subjacente, alguma doença causando aquele estrabismo. Quer dizer, e só uma consulta é capaz de esclarecer se tem uma doença grave por trás ou não, qual é o tipo de tratamento. Não dá para, num relance, você dizer isso. Isso a Carol falou, né? No episódio que a gente Sim. gravou com a Carol, ela falou exatamente isso, que começou a dar aquela sinalzinho ali atrás da orelha, pulguinha atrás da orelha na filha dela, foi o estrabismo. Que Que foi de um começou olho e depois de unilateral outro. e depois foi pro bilateral, né? Então, Ou seja, você acendendo o sinal de alarme aí pra caceta, né? Vocês estão falando especificamente do retinoblastoma, Sim, né? sim. Porque o que acontece? No retinoblastoma você pode ter estrabismo principalmente porque se o tumor está ocupando uma área visual muito importante, aquele olho que enxerga pouco, ele estimula mal o cérebro e aí o cérebro perde a noção de localização daquele olho e tende a entortar. Né? Então é um estrabismo de origem sensorial, quer dizer, você tem pouca... A imagem que você recebe é de boa qualidade e aí o olho desvia por causa disso. Né? Um outro sinal, quer dizer, o principal sinal do retinoblastoma é a leucocoria. A leucocoria é você ver um reflexo branco onde você deveria ver um reflexo vermelho. Então, quando você bate uma foto e essa claridade ela entra nos olhos e você vê o fundo de olho, a retina, que é vermelha, né? E você vê esse reflexo de volta vermelho, esse é o padrão normal. O teste do reflexo vermelho, o reflexo vermelho normal. Se o reflexo volta branco, quer dizer, isso pode, nem sempre, mas pode representar algum problema. Só o exame de mapeamento de retina vai poder esclarecer isso. Então, na dúvida, tem que ir no oftalmo. Não fique com a dúvida. Mas A foto deu errado. Não fica na dúvida. E aí, quer dizer, vou aproveitar o gancho para dizer isso. que, quer dizer, numa consulta dessas, se a consulta tiver sido feita sem dilatação de pupilas, infelizmente, aquela consulta tem que ser jogada no lixo, não serviu. Tá? Eu acho que essa é uma mensagem muito importante do podcast, porque é impossível você fazer uma consulta de oftalmologia pediátrica adequada, completa, correta, sem dilatação de pupilas. Isso é um problemão, porque cada vez menos, mas existe uma resistência por parte dos pais a pingar colírio no consultório. Né?
com o movimento que o Thiago e a Dayana fizeram, do De Olho nos Olhinhos, quer dizer, todo esse De Olho movimento nos Olhinhos. espetacular que eles fizeram, movimento generoso, né, bonito, usaram Sim. um momento de muito sofrimento para ajudar as pessoas, quer dizer, só gente muito especial faz isso, né? Verdade. E aí, quer dizer, eles abriram uma consciência muito grande. Então, quer dizer, hoje quando você fala que vai dilatar a pupila, os pais falam, aquele exame do Thiago Leifert? Pois é, aquele mesmo. Cara, Então, que e os bizarro, pais cara. que não querem dilatar a pupila, no meu consultório, sendo muito sincero, é muito raro, assim. Isso é uma coisa legal de você... você vai estabelecendo uma confiança por parte das pessoas, e quando as pessoas te procuram, elas realmente querem ouvir o que você tem para falar. Isso é um cultivo, eu acho que isso é uma coisa legal da parte de ser médico, as pessoas confiarem em você é uma coisa que a gente tem que se orgulhar muito. Então, eu não sinto muito essa resistência no consultório. Quando eu falo que a criança tem que dilatar, a maioria dos pais não cria problema. Mas quando aparece um ou outro, eu falo assim, sabe o caso do Thiago? Sei, doutor, sei o caso do Thiago, lá pode pingar o colírio, não tem problema. Por que será que eles têm essa resistência? Olha, alguns porque, enfim, acho que vocês já conversaram até sobre isso aqui no podcast, sobre, quer dizer, maternidade, paternidade, atual questão de limites. A gente vive alguns desafios atualmente, né? Então, eu já tive, por exemplo, casos no consultório da mãe ou do pai dizer, olha, a gente só faz se a gente conseguir convencer meu filho ou a minha filha. entendi. E como ele não está deixando, a gente não vai fazer. Ah, legal. Mas será que o senhor pode dar um laudo dizendo que está tudo normal? Não. Aí você responde só com o olhar, né? Faz olhar pra gente ver. Sério, eu preciso que esse olhar vire uma figurinha de WhatsApp. Eu preciso. Ele não vai saber. Tem hora Não, que- a gente vai usar. Vai Não, receber tudo bem, isso. tudo bem. Não vai olhar nunca. Você viu? A cara Vai ser o início da eu minha vou mandar fama. para os meus pacientes quando tiver alguma pergunta. Resposta é só o olhar de ó. Quer dizer, porque tem hora que é melhor não dizer nada. É melhor, cala a boca. Caraca, eu não tinha noção. Sabe o que eu achei que era? Você vai achar muito ruim a minha hipótese, tá? Mas eu vou falar. Eu achei que era preguiça dos oftalmologistas. Assim, dilata, sai um pouquinho, depois volta. Porque não tem que esperar um pouquinho? Não, mas ele Isso, não falou claro, isso. Existe isso. Isso também. Ah, eu achei que eu tava. Não, assim, existe. ai, meu Deus, como eu sou péssima, pensando mal dos Existe. médicos. Tem uma galera É um aí trabalho. do plano de saúde ganhando mal. Ah, Vamos acredito correr que sim. a toque de caixa. E não a gente vamos sabe dilatar. E não vamos dilatar. E aí é muito bom, foi o que você falou, a gente poder dar esse recado aqui. Se não dilatar, não foi um bom exame. Não foi. Ponto final. É claro que você pode ter consultas, quer dizer, a primeira consulta tem que ser desse jeito. Se a criança voltar 3 meses depois para algum acompanhamento de alguma outra razão, não necessariamente vai precisar dilatar. Quer dizer, mas aquela consulta de rotina primeira tem que ser dilatada. E não é só por causa do fundo de olho. O fundo de olho é a principal. Eu brinco com os pais que é assim, ó, para explicar, acho que vale a pena usar essa analogia aqui. Eu falo assim, olha, olhar o fundo de olho é o seguinte, a tua pupila é um buraco. Eu quero olhar a parte de trás. Você está aqui na porta do meu consultório. Você quer olhar o que tem dentro pelo buraco da fechadura ou você quer abrir a porta? É isso aí. Quando você olha pelo buraco da fechadura, você vê um pedacinho muito pequenininho, você vê alguma coisa. Talvez você consiga dizer quem está lá dentro, mas talvez você não saiba todo mundo que está. Né? Mas se você abrir a porta, você vai ter certeza de tudo. Cara, você vai poder ver. Maravilhoso. Então, a dilatação de pupila é isso. É simplesmente isso. Então, tem que fazer. E o exame do grau na criança, que também é outra coisa muito importante, o exame do grau ele também tem que ser feito com a pupila dilatada. Porque a criança ela tem um mecanismo que se chama acomodação, que é um mecanismo em que um músculo ele é capaz de ocultar o grau que a criança tem. Tá? E esse grau oculto, ele pode ficar oculto só no momento da consulta, mas no dia a dia ele pode estar se manifestando. Então, quando você dilata a pupila, você encontra esse grau. Sim, não vai ter esse dúvida. grau oculto. Então, é fundamental. Dilatação de pupila não tem como correr. Tá? E a gente falou de uma causa de estrabismo, que é o retinoblastoma, e o mais comum, o que você mais vê no consultório, em criança. Causa de estrabismo. Causa de estrabismo, enfim, são 3 tipos assim mais comuns. Existem inúmeros tipos de estrabismo, são muitos, mas um dos mais comuns é o estrabismo relacionado a grau. Então você tem uma criança que com esse músculo da acomodação que eu expliquei agora anteriormente. A criança faz tanto esforço para enxergar, ela consegue enxergar, mas ela faz tanto esforço que o olho entorta. Tá? Então, não é surpreendente numa situação como essa a gente encontrar um grau de hipermetropia de 5 ou 6, graus altíssimos, e é até difícil você convencer a família que aquela criança tem um grau tão alto porque os pais não percebem nenhuma dificuldade. Quer dizer, como que o meu filho ou minha filha que não demonstra nenhuma dificuldade tem 6 graus? Né? Mas aí eu explico, quer dizer, ela tem um mecanismo de compensação e é esse mecanismo de compensação que está levando o olho a entortar.
Isso se chama estrabismo acomodativo. Tá? Um outro tipo muito comum é a exotropia intermitente. É uma situação em que a criança, quando se distrai ou quando está mais cansada, um dos olhos escapole para o lado de fora, diverge. Depois a criança recupera a atenção, o olho volta para o lugar. A exotropia intermitente é muito comum também. Muito comum. E existem os estrabismos que eles não têm uma causa tão definida, como a exotropia precoce, que é o estrabismo convergente, a criança que o pessoal chama de vesgo, né? A criança que está com os olhinhos virados para dentro e que nasce ou que fica assim nos primeiros 3 a 6 meses de vida. Isso também é bem comum, né? E outro é o falso estrabismo, que também é motivo de consulta. Quer dizer, só o médico ele é capaz de esclarecer se a criança tem estrabismo ou não. Então, muitas vezes os pais percebem ou acham que a criança tem um desvio, mas na verdade não é um desvio verdadeiro. Os 2 olhos eles estão alinhados, só que, quer dizer, a anatomia das pálpebras, o formato dos olhos pode dar a falsa impressão de que o olho está desviado. Isso não é um estrabismo, é um falso estrabismo, não tem repercussões funcionais, não tem que ser tratado. À medida que a criança cresce, melhora. E aí, pra você dizer pro pai que não tem que ser tratado, que é tudo normal, deve ser difícil, né? Esse mesmo quer pai... dizer, Nesse caso, né? Meu filho, não tem que tratar nada. Como assim não tem que tratar nada? É o que acontece, né? Não, e esses mesmos pais de hoje em dia, que é a galera do... A gente só faz o que ele aceita e ferrou. É uma mistura... Meu filho, essa fase... Uma mistura ruim aí. É isso aí. Isso impacta todo mundo, quer dizer, isso não impacta o meu consultório de oftalmologista, impacta qualquer médico, impacta a sociedade, impacta nas escolas, quer dizer, eu falo que, nossa, eu não queria hoje ser diretor de uma escola. Não, nenhuma condição. Professor, ficar no consultório 1 hora com uma criança já pode ser desafiador dependendo daquela família, né? Imagina a escola. Né? E você também tem que aprender que, quer dizer, às vezes chega uma criança claramente sem limite no consultório, ou pelo menos você julga, porque é muito difícil sair do lugar de julgar, né? Sim. E isso eu tento muito no consultório, sair do lugar de julgar, porque você não sabe qual é a história que está ali por trás, quer dizer, você acha que aquela criança ali não tem limite, mas de repente aqueles pais estão lutando pra caramba para dar limite, né? E não é bem aquilo que você está imaginando. Então eu tento ser bem aberto, ser bem receptivo, não tento educar a criança no consultório. Meu objetivo é entregar um bom exame, dar as respostas que a família e a criança precisam, né? Para isso eu uso as ferramentas necessárias. Mas é muito importante não tentar julgar, porque é muito humano, né? A gente julga no primeiro olhar. Sim. E se você entra nessa de julgar no consultório... Já vai dando ranço. É difícil. Não dá pra julgar. Na hora dá um ranço. E ali foi o que você falou, é um retrato, né? É um retrato do todo. Você tá ali 1 hora, mas e atrás disso tudo, a vida inteira, que história tem aqui? O que tá acontecendo com aquela família? Sabe? Né? Será que essa criança... Eu tenho uma história, obviamente não vou citar aqui, mas uma criança que passou por um câncer brabo e quase morreu e tal, e hoje em dia a família é totalmente refém. Óbvio que teve muito medo de perder. Se você for olhar essa história, você fala, pais... superproteção, né? Pais que não dão limites, permissivos, não sei o quê. Mas, cara, tem uma história por trás disso. Óbvio, merece atenção? Merece. Mas tem uma história aqui, né? E a gente naquela 1 hora não vai pescar essa história, né? Aproveitando que a gente entrou nessa treta, e tela? Também virou uma coisa muito ruim. Ela faz parte desse combo e, obviamente, quer dizer... eu não sou a melhor pessoa para dizer todas as repercussões que a tela pode causar, né? Tudo que as telas estão gerando na infância. Eu lembro muito quando as telas começaram a se difundir mais, as crianças começaram a usar as telas, né? Os pais, e talvez até nós como médicos, achávamos que as crianças estavam ficando mais espertinhas, porque elas viam aprendendo as YouTube, cores em elas inglês. aprendiam letras. Sabia mexer no iPhone, né? Sabia mexer no iPhone. Minha filha tá bebezinho, já tá assim, ela já tá com o dedinho, já vem de fábrica, olha que coisa linda. Quer dizer, os fantasmas foram surgindo depois. Então, quer dizer, o olho ele é uma pequena parte do problema das telas, né? A repercussão do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento neurológico e mais tarde da questão emocional, né? É devastadora. Eu acho que todo mundo sabe disso. Isso é lugar comum hoje em dia. Para a visão, o que a gente tem estabelecido? Criança que usa muita tela tem mais estrabismo. Quer dizer, porque aquele movimento de ficar o tempo todo com o olhar para perto, a natureza da nossa visão, a natureza do nosso olhar, o nosso olhar está relaxado quando a gente está olhando para longe. Tá?
O olhar de curta distância, ele é um mecanismo que a gente usa, que envolve esforço muscular, envolve uma série de coisas. Então, o ser humano não foi programado para ficar usando a visão de perto tão prolongadamente de forma tão seguida. A visão ela fica relaxada quando a gente está olhando de longe. Então, a criança que usa muito a visão de perto, ela tem mais estrabismo e também mais miopia. Existe muito estudo sobre miopia acontecendo nesse momento. E a gente tem bastante evidência surgindo sobre isso. A questão das telas é um problema que está sendo investigado. E parece muito fortemente que ela tem relação com o surgimento e com a progressão da miopia. Quer dizer, você pega... Mas com a mais precoce? Mais precoce, não só mais precoce, como graus mais altos. Isso que eu ia falar, mais grave também. Então você tem uma criança que o pai tem 2 graus de miopia, a mãe tem 2 graus de miopia. Quer dizer, quase que... se supõe que essa criança vai ter alguma coisa em torno de 2 graus. Aí você vem, a criança já está com 2 graus com 4 anos. E aí vem com 6, já está com 4 e vai subindo, onde isso vai parar. Isso é um problemão, porque essa epidemia está documentada, quer dizer, se estima que até 2050, 50% da população mundial vai ser míope. Caraca. Mas em países em que tem uma genética favorável e muito uso de tela, muito confinamento, você já tem 90%, na Ásia, 90% dos adolescentes míopes. Olha. Tá? A miopia, quando ela é... Vou abrir uma loja de óculos. É por isso que tem uma em cada canto. Vou abrir uma loja de óculos. eu acho que vai ser bom pra você. 3 filhos, uma loja de óculos. Uma lojinha Tá de bem. óculos, né? Tá bem. Você... Mas Não, então porque a por isso inteligência explica. artificial não vai ter como substituir isso, né? Não. Bom, vambora. Mas isso explica por que tem tanta Achei, loja meu- de óculos mesmo. Tem muita. Achei meu pote muito. de ouro. E aí você tem... 90% chocada. É muita Tem coisa, um gente. problemão que Surreal. Tem uma coisa que eu explico muito no consultório para os pais, quer dizer, a 9 são. miopia, o problema da miopia não é o grau, não é a grossura dos óculos que você usa. Por trás de um paciente míope existe um olho grande demais, tá? Então é o seguinte, nosso olho tem uma série de estruturas muito delicadas revestindo a parte interna, a retina, uma série de estruturas. E essas estruturas, elas têm capacidade para ter um determinado tamanho. E o globo ocular, né, quer dizer, a bola branca que as pessoas veem, esse globo ele tem um crescimento desde que a criança nasce até atingir o final da adolescência. E existe um crescimento que é normal, que é esperado. Se esse crescimento é grande demais, a criança se torna míope. Então a miopia ela é o reflexo do crescimento excessivo do olho. E esse crescimento excessivo, quando ele é excessivo demais, quando ele é grande demais, ele vai danificando as estruturas que tem dentro do olho. Então, quem é muito míope tem mais chance de ter ao longo da vida descolamento de retina, glaucoma. Então, se a pessoa ficou míope demais, no final das contas, ela tem mais chance de ficar cega ao longo da vida. Então, há muitos anos, quer dizer, desde o início do século, tem muito estudo surgindo sobre formas de controlar a miopia. Quer dizer, o que a gente faz para os olhos dessas crianças não crescerem tanto, elas não ficarem tão míopes e, em última análise, não terem essas doenças que podem levar a criança a ter cegueira ao longo da vida. Então, esses estudos foram sendo feitos. Hoje a gente tem 4 tipos de tratamento. 2 envolvem o uso de lentes de contato especiais. 1 envolve o uso de óculos com lentes especiais também. E 1 envolve o uso de um medicamento na forma de colírio. Quer dizer, cada caso vai ser analisado, mas se a criança ela está progredindo a miopia, se o grau da miopia está aumentando e a gente analisa... É uma consulta trabalhosa, que a gente analisa os fatores de risco, analisa a família, analisa uma série de coisas, a progressão do grau, o tamanho do olho. A criança pode ser candidata a esse tipo de tratamento. E aí o tratamento ele vai ter a intenção não de fazer o grau parar de subir, porque isso não dá para fazer, mas de frear a subida, essa subida ser mais lenta, em torno de 70% menos progressão. Isso, no final das contas, no final da adolescência, representa uma redução provavelmente muito, muito grande do grau. E a redução desse risco de cegueira no futuro, bizarra também. Também é isso. No final das contas, não é para a criança usar um óculos mais fino. Porque os pais falam assim, doutor, mas eu não estou preocupado com o grau não, porque depois ele opera. Eu falei assim, tudo bem, deixa eu só te explicar uma coisa. Quando ele fizer cirurgia de miopia, você não vai mudar o tamanho do olho. A pessoa que tem 8 graus de miopia e opera a miopia, a gente raspa a frente do olho, faz uma lapidação na córnea para o indivíduo enxergar melhor, como se ele tivesse de óculos ou de lente de contato. Mas o tamanho do olho é o mesmo, não muda. Então, os fatores de risco que a pessoa acumulou ao longo da vida vão ser os mesmos, não muda nada. Então, tem que tratar o crescimento do olho, independente se a pessoa vai operar a miopia mais tarde ou não. Entendeu? Porque a gente pensa que a gente está falando só de
usar um óculos ou não. Mas se você for pensar a longo prazo, na cegueira, o quanto que isso custa pra gente como sociedade. Não. Essa pessoa que vai deixar de ser uma força de trabalho vai estar em casa provavelmente ocupando outra força de trabalho, porque um velho cego em casa ou um adulto cego em casa vai ter que alguém cuidar dele. E reabilitar essas pessoas E custa muito reabilitar, também. e vai custar, e custar pro plano, e custar pro governo. Então, se tem uma maneira de frear isso, que a gente possa fazer, né? Isso é bem Mas legal. essa cirurgia de miopia, ela é feita quando o grau estabiliza. Na vida adulta. E se isso estiver aumentando, também não vai operar, né? Não. Opera-se Então, na vida adulta deve quando ter o um grau... processo seletivo para essa cirurgia mais complicado também, né? Sim. E quanto maior o grau, mais difícil vai ser você fazer uma boa cirurgia. Os graus mais baixos são mais Você fáceis. opera? Miopia, eu faço cirurgias de criança, quer dizer, de diferentes tipos, estrabismo, via lacrimal, catarata, quer dizer. E adulto não, adulto eu opero só estrabismo. Né? Por conta da minha área de atuação. Né? E hoje a oftalmologia é muito subdividida hoje em dia, né? Para você fazer a coisa bem feita, as pessoas acham incrível, né? Quer dizer que um órgão que tem 2,5 centímetros, 2,4 centímetros, minúsculo, possa ter subespecialidade. Quer dizer, tem mais de 20. Demais, O meu Tem é mais- o meu é o maior órgão. O seu é o menor, o meu é o maior. O seu maior órgão, você tem olho grande? Não, Não, meu a meu pele. pele. Ah, a sua pele. O meu que ela disse, a minha Seu- especialidade, que como ela forma tomou de pra atuação. ela. Também Exatamente. minha dermatologia. Quer dizer, mas a visão, quer dizer, esse órgão pequenininho, mas que estimula, É muita coisa. uma das maiores áreas do cérebro. É. Quer dizer, se você olhar o quanto o cérebro se encarrega da visão, é a função que ocupa mais o cérebro. Né? Porque o lobo occipital é o primário, mas todas as conexões que você faz a partir daquele lobo occipital para levar informação para as outras áreas de associação é gigantesco. Imagina. Então, quer dizer, o oftalmologista ele não cuida do olho, ele cuida do olho e da visão. Então, Não, e é lindo, né? Você acha que você escolheu bem sua subespecialidade? eu sou bem feliz, né? Bem feliz. Acho que eu ia gostar de fazer outras coisas também. Eu acho que nesse ponto eu sou versátil, assim. Dentro do que Eu você ia gostar. Dentro do que você fez de subespecialidade, tem alguma coisa que você gosta mais? Não, gosta de tudo. Eu gosto muito de tratar estrabismo. Gosto muito, porque cada tipo de estrabismo você impacta a vida da pessoa de um jeito. Né? Quando é uma quer dizer, no adulto que tem visão dupla, é óbvio você fazer a pessoa. Imagina por um momento você ver tudo duplicado sem saber o que é verdadeiro e o que é falso. É muito difícil. Né? Horrível. Então, isso é legal de dizer também, porque o estrabismo ele só causa visão dupla quando ele é adquirido na vida adulta. Tá? Porque o cérebro já está maduro, e aí surge uma coisa nova, o cérebro não sabe lidar com aquilo, e aí existe a visão dupla. Quando o estrabismo surge na infância, o cérebro que ainda está em desenvolvimento, está em plasticidade, vamos dizer assim, ele tem um mecanismo chamado supressão, que ele faz a imagem de um dos olhos ficar apagada. E esse é o maior problema do estrabismo. Tá? É a perda visual que o estrabismo pode acarretar. Então, quando você tem uma criança que faz um estrabismo, aquele olho que fica estrábico, se a criança não for submetida ao tratamento, a chance da criança perder a visão daquele olho é muito alta. Porque o cérebro ele vai lentamente anulando aquela imagem. Para quê? Para se proteger da visão dupla. Quer dizer, é uma tentativa do cérebro de se salvar, De defesa, mas que cria um ferra problemão. todo. Uhum. E aí é por isso que a gente usa tapa-olho na Sim. criança que tem Isso. ambliopia, que tem Estrabismo. estrabismo, porque é o olho preguiçoso, ou ambliopia. Quer dizer, você vai tampar o olho que está bom para fazer o olho que está preguiçoso se exercitar. Sim. Nada a ver. E esse é um dos tratamentos principais? Desse tipo Isso é para tratar a visão. Sim. Isso não trata o estrabismo. Sim, Trata sim. a perda de visão, a perda visual associada ao estrabismo. E depois você vai ter que ou botar óculos, quando é óculos, ou, na maioria das vezes, operar. A gente usa muita toxina botulínica também para tratar estrabismo. Que essa é uma curiosidade bem legal, porque as pessoas não sabem que a toxina botulínica ela foi desenvolvida por um estrabólogo. Ela não surgiu para dermatologia. O Alan Scott, ele era um cara sensacional. Eu tive com ele várias vezes. Ele desenvolveu isso na Califórnia, na década de 70, como uma forma de tratar estrabismo não cirurgicamente. Então, é claro que ele não desenvolveu toxina botulínica. Né? Ele purificou, porque a toxina botulínica vem do botulismo, né? A doença. É uma intoxicação. Ele pegou a toxina, purificou, né, nos estudos dele, e começou a injetar em músculo, e isso corrigia muitos estrabismos. Com o tempo, esse efeito de
relaxamento muscular foi, vamos dizer assim, percebido pelas outras áreas. Quer dizer, primeiro pela neurologia, para tratar espasmo hemifacial, blefaroespasmo essencial benigno, que são contrações involuntárias da face, e que a gente aplica também no oftalmo. Eu aplico principalmente no hospital público, quer dizer, a gente aplica em muitos doentes também com espasmos faciais. E aí, depois se percebeu o efeito anti-rugas, anti-age. Aí, quer dizer, agora para eu comprar uma toxina botulínica para aplicar ao paciente é um problema. Eu quase que tenho que ligar para a Isabela para comprar dela. Porque o laboratório não quer vender para mim, porque a Dermato compra, né, quantos frascos? Daqui a pouco você vai precisar... Então, quer dizer, eu ligo para ela e compro dela a toxina para poder aplicar nos pacientes. E aí, quer dizer, o Alan Scott ele vendeu a patente. Né? E o legal é que ele não ficou rico vendendo, porque na época a Allergan deu um dinheiro lá para ele que era bom, se eu não me engano, 8 milhões de dólares. Ele aplicou 7 milhões em pesquisa e com 1 milhão ele comprou uma casa. E aí quando perguntavam para ele assim, mas cara, você podia ter ficado rico com ele, eles ficaram com toda a grana. Ele falava assim, mas eu fiquei com toda a diversão. Eu que desenvolvi, legal, né? Cara assim, à frente do tempo, não tá preocupado com gente, com minúcia. É bom ver que tem gente assim ainda no mundo, né? Que a gente tá meio perdido. E eu perguntei o que você gosta mais e qual é o seu terror? Meu terror é retinoblastoma. Quer dizer, é a única... Enquanto eu estou examinando uma criança, quer dizer, a última etapa do exame é o mapeamento de retina, né, o fundo do olho. É a única doença que ainda me deixa assim, ofegante. Não porque eu não saiba que aquela criança vai ficar bem, quer dizer, eu já acompanhei um número grande o suficiente de crianças para saber que elas vão ficar bem, na imensa maioria dos casos. Mas é um momento duro para mim. É duro comunicar à família, quer dizer, ninguém que leva o filho no oftalmologista está esperando ouvir que a criança tem câncer. Quer dizer, é muito improvável dizer. A gente tem mais ou menos 350 casos, varia todo ano, claro, mas mais ou menos isso, 350 casos por ano no Brasil. É uma doença relativamente rara, mas que quando acontece é uma bomba bem grande. Então é a única doença que assim... ainda me deixa um pouco ofegante. Já tive que sair de dentro da sala assim, para me preparar como é que eu ia dizer aquilo para a família. Né? Não é comum para o oftalmologista, mesmo eu que dou notícias difíceis todos os dias, quer dizer, mas dizer que a criança está com câncer não é uma tarefa fácil. Dizer que a criança é cega já não é fácil, mas isso é uma coisa que a gente faz com mais frequência. Quer dizer, a própria família percebe alguma coisa, quer dizer que a família, quando leva uma criança cega ao oftalmologista, ela já está percebendo alguma coisa. Né? É difícil também dizer quando a doença é progressiva. Você tem uma determinada doença que você sabe que pode cegar a pessoa aos poucos. Isso também é desafiador. Tem muitos desafios, mas, por outro lado, quer dizer, a possibilidade de você acompanhar muita gente é um privilégio, porque você consegue utilizar os bons exemplos que você viu na tua vida profissional para servir de estímulo para aquela pessoa que está num momento difícil. Então, quando eu pego uma família que eu dou uma notícia muito difícil, seja de retinoblastoma ou de uma situação que vai progressivamente levar aquela criança à cegueira, eu tenho um arsenal de pessoas que eu conheço e que já fizeram uma trajetória bonita com deficiência visual. Quer dizer, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar. O grande desafio é fazer com que a deficiência visual não seja o primeiro predicado daquela pessoa. Quer dizer, esse é um problemão. Quer dizer, se eu tenho deficiência visual, eu primeiro sou Ian. A deficiência visual é só uma das minhas características. Eu sou Ian, sou legal, eu sou chato, sou bom caráter, eu sou mau caráter. Quer dizer, o deficiente visual é uma pessoa como outra qualquer. E ele tem as características humanas, boas ou ruins. A deficiência visual é só uma característica a mais, que claro que impõe desafios enormes, mas esses desafios têm como ser superados e as pessoas têm como mirar lá na frente, olhar exemplos de pessoas que conseguiram trilhar um caminho e superar. Tem um monte de gente, tem muita gente super bem sucedida e trabalhando com inclusão para ajudar as pessoas e, poxa, é incrível, lidar com essas pessoas é bem legal. E aproveitando esse gatilho, né? Aproveitando esse assunto, esse gancho. Mas eu achei que gatilho coube. Ficou legal. Tá bom. Esse gancho. Então, como que eu tenho que ter essa rotina de ir ao oftalmologista durante a minha vida, por exemplo, né?
Então eu nasci. É. Quanto que eu tenho que... Como é que é isso aí? Existem diretrizes para isso, tá? Isso não estou falando da minha cabeça. Sim. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica tem diretrizes muito claras sobre quando o exame deve ser feito numa criança saudável, tá? Uma coisa é uma criança que está demonstrando um sinal. Se a criança está dando algum sinal, é na hora. Se você está vendo alguma coisa diferente, não é para esperar o momento da consulta de rotina. Tua criança está com estrabismo, tua criança está com nistagmo, que é o olho balançando, tua criança está com um reflexo vermelho alterado, é na hora, né? É uma consulta que precisa ser feita na hora. Para a criança que não está demonstrando nada, existe uma consulta que é obrigatória aos 3 anos de vida. A diretriz fala entre 3 e 5 anos. Uma consulta, preferencialmente aos 3. Por que preferencialmente aos 3? Porque você diagnostica mais cedo, é claro. Então, qualquer coisa diagnosticada mais cedo tem um potencial muito maior de ser tratado. Então, essa é a consulta super obrigatória, que não dá para abrir mão. E existe uma forte recomendação, quer dizer, não é uma obrigação, mas uma forte recomendação para que faça uma consulta entre 6 meses e 1 ano de vida. Tá? Mais uma vez aí, por causa da precocidade, porque se eu diagnostico que a criança é amblíope, olho preguiçoso, com 6 meses, é muito mais fácil de tratar do que aos 3 anos. Se ela é estrábica, também. Se ela tem grau forte de óculos, também. Né? Então é muito mais fácil mais cedo. E também por causa do retinoblastoma. Quer dizer, com 3 anos para o retinoblastoma é tarde. Então, essas são as duas consultas obrigatórias. Mas elas precisam ser assim intercaladas com a avaliação visual feita pelo pediatra. Isso é uma coisa que está se tornando cada vez mais cultura dos pediatras, mas é um trabalho de formiguinha, que a gente tenta, enfim, ajudar com isso. Mas o teste do reflexo vermelho, quer dizer, é quando o pediatra pega o oftalmoscópio direto, que é um aparelhinho que tem uma lanterna, né, para as famílias saberem o que é, e ele ilumina o olho da criança, abaixa a luz da sala, o consultório tem que ficar a meia luz, com a luz bem fraquinha, ele pega o oftalmoscópio direto e ilumina o olho da criança para ver se o reflexo é vermelho ou ele é branco. Ou se é vermelho, ou, por exemplo, é ausente, que também, por exemplo, a catarata congênita, que é um problemão, ela vai ser diagnosticada também com o teste do reflexo vermelho. Então, a recomendação, isso está nos protocolos do Ministério da Saúde, inclusive, é que o pediatra faça o teste do reflexo vermelho. Tem que fazer na maternidade, antes da alta, e 3 vezes por ano nos primeiros 3 anos de vida. Então, esse screening feito pelo pediatra é fundamental, porque essas 2 consultinhas que eu estou falando, elas pegam muita coisa. Mas e o que está no intervalo? Sim. O pediatra que vai ajudar você, vai ter essa função de acender um sinal de alerta. Quer dizer, e o que é bacana é o seguinte, todo pediatra, acho que na consulta, faz otoscopia, olha o ouvido da criança. Né? Quer dizer, talvez eu esteja falando até sem propriedade de causa, mas quantas crianças têm problema de ouvido assim, sem sintoma, sem estar encatarrada, sem estar... Um problema de ouvido totalmente assintomático. É pouco, né? Exatamente. Quer dizer, de repente algum pediatra pode me corrigir aqui, pode ser por ignorância, mas... e todo mundo faz, mas o teste do reflexo vermelho ainda não é tão cultural e envolve problemas enormes, problemas super graves. E quando você pega, o mais legal é que quando você, pediatra, pega o oftalmoscópio direto e faz o teste, aquilo faz a família perceber que você está olhando o olho e faz a família lembrar do olho e comentar com você alguma coisa. Fala assim, doutor, ainda bem que você está olhando o olho. Sabe o que eu estou percebendo? O olho da Maria está tremendo de vez em quando, está balançando. Opa, isso é nistagmo, tem que ir para o oftalmologista agora. Então não é só o teste em si, é a conversa que aquilo lhe gera. É isso aí. É a atenção que você foca naquele momento para esse minúsculo órgão que pode dar um monte de problema. E, às vezes, diferente do ouvido, sem sintoma. Sem a criança falar nada e sem você perceber nada. A maioria dos problemas oftalmológicos na criança, eles são assintomáticos. Né? Você fala assim, como é que uma criança que tem 10% de visão não demonstra que não enxerga? Isso é rápido, né? Ela não viu de outra forma. Não viu. Ela não tem padrão, ela não tem referência. Eu tenho crianças com 10, com 5% de visão, que andam de bicicleta, estudam na escola até aquele momento, sem nenhum auxílio adicional, e ninguém percebe nada. Caraca. Então, as doenças oftalmológicas, elas são, na maioria das vezes na infância, elas são assintomáticas.
Então, desde problemas simples como problema de grau, né, até problemas mais graves, eles são assim. Eu brinco com as famílias o seguinte, olha só, não é porque você não é perceptivo, não é porque você não está prestando atenção. Se eu não tivesse examinado meus 2 filhos, eles poderiam ter um problema e eu não perceberia. E muitas vezes, o pior, o problema é num olho só. E aí, num olho só, aí que a criança não demonstra mesmo, pode. porque tem o outro. Quer dizer, então, às vezes você tem criança que vai pela primeira vez. Essa é outra situação bem desafiadora, né? A criança tá lá fazendo uma linda consulta de rotina, tá brincando comigo, tá tudo ótimo. E aí, de repente, eu vou medir a visão da criança, eu tampo um olho. Tio, não tô vendo nada. Ai, meu Deus. Aí, Ui, quer que dizer, desespero. aí a família já... Como assim, não tá vendo nada? Fala direito pro médico. Você não engana o médico, hein? Você não engana o... Não, calma. Calma, vai dar tudo certo. Vamos mudar pro outro olho? A gente muda pro outro olho. Aí mede, tá tudo certo. Aí volta no outro olho, realmente não enxerga nada. E aí começa aquele desafio de explicar pra família o que é aquilo. O que tá acontecendo. Eu nunca percebi nada. Por que eu nunca... Aí vem aquele turbilhão de sentimentos. Que além de tratar aquilo, você tem que... Envolve culpa, Eu ia perguntar isso agora. Você já teve que segurar uma crise bizarra dos pais culpados? Sensação de culpa, quer dizer... Como que a gente não viu, né? É inerente à paternidade e à maternidade. Você quer muito o melhor para os seus filhos. Sim. Não tem como você não achar que você podia ter feito diferente. E assim, eu sempre tento aliviar isso de dentro do coração dos filhos, porque esse sentimento, na realidade, ele não ajuda em nada. Nada. Destrutivo, não acrescenta nada. Ele não é bom para ninguém, né? Ele te imobiliza, ele não te ajuda. Então, a gente, tudo bem, faz parte daquele momento de luto, lidar com toda aquela situação, mas daqui a pouquinho a gente tem que olhar para frente. Então, eu tenho uma ferramenta que, assim, é comum ter que dar diagnósticos impactantes no consultório. Então, e quando você fala uma coisa impactante para uma família, você senta, por mais que você prepare, você fala assim para a família: seu filho está com retinoblastoma. A partir daquele momento, a pessoa não ouve mais nada. Então não adianta você tentar se desdobrar em explicar 1000 coisas. Em geral, nessa hora é assim: olha, tem alguém que possa ficar com você agora? Que você possa chamar para vir aqui? Daqui a pouquinho para que a gente possa ter uma conversa mais profunda sobre esse tema. Eu vou te ajudar, a gente está junto. Eu não vou largar você de jeito nenhum. Quer dizer, ligar no primeiro dia do mês para marcar é para quem está tentando chegar. Quer dizer, quem está dentro tem que ser abraçado. Quer dizer, eu vou com você até o fim do mundo. Né? Então, senta ali um pouquinho. Vai no banheiro. Chora. Faz parte. Quer ir para casa? Vai para casa. Volta a hora que você quiser. E nós vamos conversar sobre isso. E se essa conversa não tiver sido suficiente, vamos conversar de novo. Até a coisa assentar. Você não pode deixar essa pessoa se perder. Quer dizer, você tem as ferramentas para ajudar. Você tem o conhecimento para transmitir. Você tem como tirar aquela pessoa daquele sofrimento. Mas se a pessoa não se conectar com você, você não vai poder ajudar em nada. É impossível não se conectar com esse homem. Eu duvido que vai ter. Obrigado. Cara, maravilhoso. Isso aí, né? Porra, você é muito foda. Bonitinho. De Medicina verdade. é legal, né? Não, mas eu acho Medicina é que bem tem legal. que fazer desse jeito que você faz, Ian. Porra. Que é isso porra. aí. Não. O palavrão faz parte. Mas eu acho que isso aí do você não tá sozinho, eu tô aqui, absorver, porque eu acho que às vezes os pacientes precisam disso, né? Que a gente vire pra eles e fala, não, cara, não foi culpa sua. Sabe? Absorver mesmo o nome do pai do filho, é isso. Alguém que diga, tá tudo bem, eu tô com você e a culpa não foi sua. E a gente vai seguir daqui. Vamos seguir daqui pra frente. E sorte deles que tem você pra falar isso, né? E isso foi uma descoberta pra mim na oftalmo, porque quando eu escolhi oftalmo, eu achava que eu tava renunciando a muita coisa. Porque eu Você gostava... também acha que a dermato tem isso? Sim. Que rola uma coisa meio, você menos médico. Você menos médico, quer dizer, pô, eu curtia pra caramba a faculdade, eu sabia que eu ia gostar de ser médico. E como você não conhece o universo inteiro, você acha que você está renunciando a muita coisa, mas depois você vê que você pode fazer bem feito, fazer diferença em qualquer área. É claro que eu sei que tem áreas, eu imagino que tem áreas que façam muito mais diferença do que a minha. Enfim, bacana. Eu tento agir nesse microcosmos. Sim. Aonde eu posso ir, É isso aí. eu tô indo. É isso. Quer dizer, Não tem como atingir outra coisa? Vamos nisso aqui. vamos nisso aqui, né? E fazer o melhor. No meu caso, a gente tem muito doença crônica, né? Doença crônica que, por ser na pele, né, existe umas pessoas, o preconceito, né? Então, essa parte do preconceito é muito ruim na dermatologia.
E as pessoas chegam no consultório falando, né, doutora, as pessoas olham e perguntam o que eu tenho. Então, assim, é uma coisa, isso eu sinto muito nos pacientes. E para você desenvolver isso é complicado, porque existe um preconceito. Aquilo ali não encosta não, vai pegar. E a maioria, isso pega, assim, entendeu? E aí você tá Então, ali pra tentar também ensinar a pessoa a se comportar com esse bando de gente sem noção. É lógico, E sabe né? como é que eu uso assim, uma ferramenta para me conectar com... E só uma doença clássica é o vitiligo. Vitiligo no meu consultório, se eu dar uma chance de poder ser, é um horror. É muito triste, assim. A pessoa fala, eu vou ficar As pessoas toda... sabem o que é, né? Assim, é uma doença bem Não, conhecida. e quando a criança... Porque às vezes abre o quadro Na na infância, né? Por alguma coisa que a criança esteja passando. Totalmente emocional, né? Uhum. Então, eu já tive que dar diagnóstico em criança e é muito triste, assim, porque a mãe já pensa naqueles, né, na criança toda com vitiligo generalizado. É muito, muito ruim. E isso eu vivo muito. E, quer dizer, as pessoas que estão em volta, né, elas, até para tentar proteger, tudo bem, elas tendem a minimizar um pouco o sofrimento daquele que está sofrendo. Então, Sim. no meu caso, a criança tem, o adolescente tem o olho torto. Peraí, não é tão torto o seu olho, isso é estética. Não é assim, não é esse caminho, entendeu? Eu geralmente eu uso uma ferramentazinha assim de conexão para entender quanto que aquilo ali está causando de impacto para aquela pessoa. Eu falo assim, você que tem estrabismo, quantas vezes por dia você pensa no seu estrabismo? Quantas vezes por dia você pensa no seu vitiligo? Em geral, a pessoa que está sofrendo muito, ela responde assim, eu penso o tempo todo. Eu penso o tempo todo. Aquilo ali ocupa um espaço do cérebro o tempo todo, porque a pessoa tem vergonha, porque a pessoa está sempre achando que está sendo julgada, que as pessoas estão olhando, o primeiro cartão de visitas é esse. Então, quer dizer, eu uso isso como termômetro de sofrimento. Tem gente que fala, não, isso aqui para mim é uma minoria. Tem gente. É uma minoria. É. Isso aqui para mim nada é a mesma coisa. Tudo bem, Isso mas não é. Incomoda, já me incomodou, Não me incomoda, não é para a maioria. Para a maioria, esse tipo de situação causa muito sofrimento. É isso aí. E eu tava pensando aqui, que a gente tá falando de criança, que tem mais uma coisa nos pais, quando você descobre uma doença dessa, tipo vitiligo, ou uma doença grave ocular, que é você que pode causar cegueira, por exemplo, é você se desfazer da expectativa que você criou como pai e mãe daquela criança para um futuro, né? Que eu acho que também tem esse luto. Tem o luto do que eu achei que seria a vida dele. Cara, tudo bem, foi o que você falou. A cegueira não é o que você é uma parte, mas vai ser mais difícil. E aí você tem que. Peraí, onde eu vou colocar isso? Onde eu vou. Essa expectativa de um filho e de repente tem vitiligo. É isso? Será que vai ficar todo assim? E como é que vai ser? As pessoas vão ter vergonha de ficar perto dele. Como se desfazer dessa expectativa que você criou? E aí, mais uma vez, o acolhimento desse pai e dessa mãe que nessa hora tá lidando com esse chão que abre na terra, com todos esses medos de vai morrer, vai ficar cego. Qual é a pior coisa que pode acontecer com esse diagnóstico? E eu achei que ele ia ser outra coisa, que não ia ter nada, e que a gente não ia ter essa dificuldade, né? É mais um desafio. Mas quer ver uma coisa, quer dizer, legal? Uma coisa que eu falo para as famílias, quer dizer, você me trouxe uma criança. Eu perguntei no início da consulta. Você percebe alguma coisa de errado com seu filho? Não. Tá tudo bem com ele. E aí eu tô te dando um diagnóstico de que seu filho não enxerga bem. Ele era feliz até eu contar para você que ele enxergava bem. Tava tudo bem. Por que você acha que agora tem que ser diferente só porque eu disse para você aquilo que já existe? Já tá ali. Quer dizer, e não vai mudar. Isso, claro, se o problema é progressivo é diferente. Mas se é uma questão de óculos ou de um problema estacionário. Tem criança que, enfim, tem uma infecção congênita, toxoplasmose. Comum ainda, infelizmente, toxoplasmose congênita. A criança nasce a mãe é infectada durante a gravidez, a criança nasce com cicatriz de retinocoroidite dos dois lados, muitas vezes na visão central. A família não sabe de nada. E aí, quer dizer, aquilo ali em geral não vai mudar. Pode ter reativação na infecção? Pode, mas em geral vai ser daquele jeito. Quer dizer, você era feliz até eu te contar. Você era feliz, a criança estava desenvolvendo bem. Eu só estou te dizendo, estou te dando um diagnóstico, mas lembra que você sempre achou que seu filho era normal antes disso. Eu não mudei nada, eu só te dei um diagnóstico. Ele tá indo embora igual como ele entrou, né? Exato. Trate-o normalmente.
a vida vai ser desafiadora para ele e a gente vai... Vambora, vamos vencer esses desafios. É isso aí. É isso aí. Eu vou te dar uma dica. Dá. De verdade. Eu Não, vai pego a parecer dica, bobo. uso e dou os créditos. Vai parecer bobo, mas não é. Tô falando do fundo do meu coração. Eu acho que tinha que fazer um e-book, um livro dessas coisas, dessas falas suas, dessas... Poxa. Você não acha, Isabela? Ah, eu já Eu uso não tenho essa pretensão. pretensão. Eu já tô... Ah, Eu tô um pouco... Assim, de Eu acho que eu verdade, vou um pouco assistir encabulado de dizer essas coisas aqui. Mas é porque eu acho que eu posso ser útil. cara, que? Oh, Se não for útil pra quem tá assistindo, pra mim já foi. Eu nunca vou esquecer esse episódio. Eu tô falando de todo o meu coração Poxa, pra você. Eu vou ouvir anotando. Porque eu acho que tem muita coisa maravilhosa que a gente pode botar no... Porque essa coisa, toda especialidade tem suas falas, né? Eu tenho minhas falas, né? Tipo assim, tem que fazer atividade física pra levantar da privada quando tiver 80 anos. Boa. Eu tenho mais falas. Essa é pra mim. Mas escolhi acertar. Mas eu acho, as suas foram muito geniais. Eu acho que você tinha que escrever. Já que você não tem rede Mas social. aí vai ser menos consulta, tá, Isabela? Não. Você tava por favor, reclamando não. aqui que eu fico... Dá mais Ela tá uma me coisa, dando não. bronca aqui que eu fico Não, eu pouco tô no pensando aqui, consultório. porque ele tá falando aqui. Apesar de eu ficar pensando muito. Se eu for que escrever a minha e-book, filha vai- tá com 3 meses, fazendo 4. Então eu acho que eu já não posso marcar, entendeu? A consulta de 6 meses. Porque não abre agenda. Antes. A agenda não tá aberta. Ó, deixa eu tá contar, entendendo? deixa eu contar uma coisa pra você. Abriu. Meus filhos, Abriu. eu mando A minha gente mulher quer marcar. Não. Eu tô falando sério. E aí, obviamente, ela não marca, aí eu sou obrigado a ir no domingo no consultório. Então, Ah, no então domingo. peraí. Então a gente vai fazer uma domingueira no Ah, então tá consultório. bom. Por favor, A gente preciso. vai fazer uma domingueira de amigos e família. Então tá, então você abre a domingueira, E aí a porque gente eu vai. tenho que levar uma pra E fazer leva vinho. da alfabetização, a outra porque tá tendo dor de cabeça e a outra porque tá com O criança problema é o pessoal ligar amanhã pro consultório. Eu quero ir no domingo! Eu quero ir no Ai, vai dar ruim. Vai dar Se ele ruim. abrir Corre, domingo, corre é esse domingo que risco. Eu vou domingo! Corre esse risco. Mas eu examino meus... Minha irmã, por exemplo, eu tenho um monte de sobrinho. Tá? Me Que ligou isso? essa Irmã semana. tem quantos filhos? Minha irmã tem 2, mas eu tenho agregados. Ah, Meu pai bom. é casado novamente, depois que ficou bom. viúvo. Entendi. Eu tenho vários agregados. Minha irmã reclamou comigo essa semana que ela já me pediu uma consulta pra minha sobrinha há 1 ano, que é minha filhada, inclusive. Ah, então tô não ferrada dei mesmo. ainda Vai pra consulta. outro Gente, eu achei a ideia da domingueira maravilhosa. Domingueira, tem que ser Não, domingueira. tá doido. Tem que ser Já domingueira. desisti. Ferrou. Olivia. Tem alguma coisa, algum recado que você Sinto quer dar final aí pra Sinto gente? Mas já acabou? Você acredita? Puxa vida. Você acredita? É, Olha lá. Puxa. Não Eu foi gostei, eu maravilhoso? gostei. Ah, lindo. Eu gostei acho que mesmo. você nasceu pra isso. Eu gostei muito, achei bacana, Ai, foi muito bom. me diverti. Passou. Voado. Passou É um bate-papo, né? Foi Bate-papo. muito bom. Bate-papo esclarecedor. Agora que pra a gente todo tá mundo. relaxando. É, e agora que era pra vir o vinhozinho, né? Mas Não tá tem foi não, bom. porque Ó, eu tô amamentando. Acho que o não recado é: a gente cobriu uma boa parte dos problemas aqui. Eu acho que a mensagem do reflexo vermelho é muito importante. A mensagem da periodicidade das consultas é muito importante. A mensagem da dilatação das pupilas é fundamental. Quer dizer, é um termômetro de qualidade. Você foi no seu oftalmologista e ele dilatou a pupila, é um bom sinal. Viu? Se ele não dilatou a pupila, mau sinal. Liga pra doutora. Não precisa ser Não, eu tô doutor. de brincadeira. Não liga Não pra precisa, brincadeira. pode. Quer dizer, isso é uma coisa bacana de falar. Tem muita gente boa, né? Sim, Treinada. É, hein? A gente tem serviço lá no hospital, a gente treina um montão de gente, né? Eu tenho um serviço de subespecialização em oftalmologia pediátrica e estrabismo e a gente forma um montão de gente todos os anos. Algumas pessoas dessa se dispersam, vão para o Brasil afora, porque tem muita carência de oftalmologista pediátrico, então eu até gosto. Então agora eu estou treinando uma de Rondônia. Olha. Vai para Rondônia, vai ser a primeira oftalmologista pediátrica de uma área Nossa, gigantesca. Essa aí vai cobrar Quer conta. dizer, poxa, vai fazer uma baita diferença Sim. para as pessoas lá. É Sim. mesmo. Então a gente treina muita gente de fora, e tem gente que a gente treinou em quase todos os estados. Mas tem muita gente que fica aqui, então tem gente boa para fazer consulta. Tem muita gente boa. Tá bom. Que bom, graças a Deus. É. Que você continue treinando o povo aí. É isso aí. Sorte de quem passar aí por esse caminho. Obrigada, Isso aí. tá? Obrigada, Foi maravilhoso. Gostei demais. Eu juro que eu nunca vou esquecer. Espero que Muito bom. o público tenha gostado também. Onde é que a gente olha pro público? Pra Ah, cá, a gente não amor. avisou Naquela pra ele. câmera, eu tô o tempo todo achando que é nessa aqui, dando um... Não, mas não tem Ah, problema. Vai aparecer também. Mas não tem problema, olha. Olha. Meu abraço especial para todo mundo que estava assistindo, que de alguma forma tem aproveitado alguma coisa que a gente falou. Para mim foi ótimo. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. É um Um gênio. abraço. Maravilhoso. Obrigada, gente. Ó, MB Casa, É. você falou de hoje. Não.
Podcast Tá 10, lindo? pra quem quiser ir lá na loja, maravilhosa. Isso aí. Amei as coisas de hoje, a ampulheta aqui de novo. Juninha que gosta da ampulheta. É isso aí. E muito obrigada, assina. Se inscreva no canal, que a gente tá com um monte de inscritos, sabia? Nosso canal já tá com Quase 1000. inscritos. Ah, mas vai ter muito mais, porque assim, o trabalho que vocês estão fazendo é muito bacana. Ai, Não, mas é verdade, porque nosso objetivo ele é tá bem sendo- amplo, né? Ele é bem global. Sim, sim. Sinceramente, eu achei que eu tava aqui hoje porque eu sou amigo de Isabela. Ah, Eu falei, por que estão me chamando para falar desse órgãozinho tão pequeno? Eu fiquei imaginando, mas, quer dizer, é quase que é um favorecimento. Me chamaram É isso aí. aqui para isso. Mas então é muito amplo. O que vocês estão fazendo é muito amplo. a gente ama. Vocês estão falando de um monte de coisa. Isso é muito bacana. Muito É o legal. lado bom da internet. Sim, É sim. isso A gente aí. falou de tanta coisa ruim, é o lado bom. Quer dizer, informação Informação. de boa qualidade. Isso aí. Tirando a de hoje, que eu não sei se é de tão boa Ah, qualidade. para de Todas palhaçada. as outras foram ótimas. Então, a informação precisa. As pessoas têm que ter fontes boas para pesquisar. Tem isso aí. tanta porcaria por aí. Quer É isso dizer, aí. Maravilha. parabéns, viu, gente. Parabéns. Obrigada. inscreva-se Muito no obrigada canal. por ter vindo. É Foi isso aí. maravilhoso. Beijo. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.